Fala galera, beleza? Bem-vindos ao In-Ear Brasil, seu canal independente de reviews técnicas de in-ears de baixo custo até $100 para monitoramento de palco, operação de som, mixagem e música de qualidade. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, dê o curte nos nossos vídeos para aumentar o engajamento, comenta, pergunta, tudo é bem-vindo aqui no canal. Hoje nós temos uma review muito especial. É a review do meu fone preferido. É o fone que anda comigo para ouvir música. É o fone que eu mixo com ele. Esse é o meu fone mais top no momento. Eu tô sem a caixa dele aqui. A caixa dele é grande. Ele é um produto de luxo. Vem grande caixa com, se não me engano, vem com 2 ou 3 jogos de ponteiras. Vem com uma caixinha de couro para você carregar ele, muito bonita. Vem com um cabo especial da KZ. A gente está falando desse fone aqui. Olha que beleza de fone que é isso aqui. Esse aqui é o Joy Audio VZ10. Esse fone aqui é o melhor fone que eu tenho. E olha que eu já testei bastante fone. Esse fone aqui, ele bate os Axe, tá? O Joy Audio VZ10. Vamos dar uma olhada nele aqui. Eu não lembro os dados dele de cor. Ele é um fone de... Ele tem 20 a 40 mil de frequência. Ele tem impedância de 12 a 32, dependendo de como você ajustar os switches dele. E tem uma sensibilidade de 108, mais ou menos 3 dB. Esse fone, não é muito complicado, não. Ele é um híbrido. Ele tem um driver dinâmico e 4 BAs. Basicamente a mesma configuração num ZS10. Tá? Só que é muito, mas muito bem feito. Ele tem 2 painéis de switches. Ele tem esse painel aqui em cima e esse painel aqui na lateral dele. Né? Ele fica assim no ouvido. Então ele vai ter esse painel em cima e esse painel aqui do lado. O painel em cima é o painel principal, o painel do lado ele chama de painel secundário. Cada painel tem 4 switches. Um total de 8 switches. A configuração dele. O driver dinâmico dele, para começar, esse driver dinâmico aqui é um driver dinâmico de 7 milímetros. A gente está falando aqui, o ZAR tem um driver dinâmico de 12 milímetros. A maioria dos híbridos tem um driver dinâmico de 10 milímetros. Esse aqui tem um driver dinâmico de 7 milímetros e é um absurdo a performance desse driver dinâmico. Ele é um driver dinâmico de altíssima performance. Ele tem duas armaduras balanceadas, 296, 89, que é a mesma armadura balanceada que a gente viu no Pianist, é uma armadura balanceada nova. E tem duas armaduras balanceadas 50024. Não é nem mais a 30095 dos Axe, é uma 50024. A caixinha dele tem uma capa de metal. A caixinha dele de acrílico é desenhada em 3D, impressa em 3D. Cada driver tem um tubinho que leva para a ponteira, né? Ele vem com uma borrachinha de espuma de memória, embora eu não uso porque não é necessário. Geralmente eu só uso a borrachinha de memória em fones que tem uma estridência muito alta para corrigir isso, né? E ele é simplesmente fenomenal. Vamos dar uma olhada como é que ele grafou aqui. Essa aqui a gente temos duas curvas aqui dele, porque o primeiro switch dele... O primeiro switch dele no painel de cima, no painel principal dele, é um switch que dá um boost em todas as frequências. Então aqui em verde está a leitura dele, como ele vem de fábrica,
todos os switches em 0. Em amarelo, laranja, é como o boost dele. O que acontece quando ele dá o boost? Quando ele dá o boost, o fabricante fala, e a Joy Audio é o fabricante, digamos assim, de luxo da KZ. A Joy Audio fala que tem um boost de 2 dB em toda a frequência, mas não é verdade. Na realidade, esse boost ele é muito mais predominante nas médias e nas altas também do que nas baixas, tá? Mas ele dá um boost geral. Então, qual é originalmente de fábrica com todos os switches off, qual é o problema que eu vejo aqui? Principalmente na curva verde, na curva sem o boost ainda. Ele tem uma curva boa, né? Ele tem um switch de ajuste de baixas frequências, a gente vai corrigir aquilo ali, mas ele tem um dip ali no 10.000 que some as frequências começa ali em 8.000, em 10 só recupera lá em 12. Isso é um dip, foi uma coisa que me preocupou. Eu escutava, tentava afinar, tal, não sei o que. Eu não afino sem o gráfico. Eu primeiro afino ele no gráfico, né? Com esses fones que tem switch, o que eu faço? Eu escuto ele como vem da caixa, beleza. Depois eu meço. Aí eu vejo se a medição bate com o que eu ouvi, né? Com a minha percepção auditiva. Aí eu identifico quais os problemas tanto o problema que eu ouvi primeiro, vejo se ele é realidade no gráfico, e aí sim eu corrijo, né? Então, eu identifiquei um problema ali nas altas e a correção das baixas. Se eu corrigisse isso, eu acho que ele ia ficar absurdo, porque ele é balanceado, ele não tem altas estridentes, ele tem baixo bom, ele tem uma excelente resolução, ele tem uma maravilhosa, é a melhor de todos os fones que eu já testei, é a melhor fidelidade ao timbre. Quando você escuta uma guitarra tocando, parece que você está escutando do amplificador top Mesa Bug Marshall com a Les Paul do cara que está tocando, entendeu? É absurda a fidelidade de timbre que esse fone tem, né? Então vamos lá. Esse aí é o primeiro switch deles. Nos outros 3 switches no painel principal, o painel de cima, eles aumentam o baixo. Tá aqui, 1, 2, 3, 4 switch. A primeira setagem ali em roxo mudou a cor, desculpe. Seria a do original de fábrica. O primeiro switch ele aumenta as frequências baixas. E ele consegue, ele tem um bom aumento ali de quase 5 dB, né? No painel secundário, o primeiro switch, na realidade, ele teria que aumentar as altas e baixas, tá? As médias e as baixas. Quando eu medi, ele realmente faz isso, mas quando eu medi, eu percebi que na realidade ele abaixa a baixa frequência, ele abaixa os graves. Em vez de aumentar o médio e as altas, ele abaixa os graves muito pouquinho, muito pouquinho. Mas é assim que ele funciona, tá? E no painel secundário, os outros switches, né? No painel secundário, os outros 3 switches são switches de ajuste de altas. E você vê que à medida que você vai ligando 1, 2, 3 switches, aquele problema inicialmente identificado ali em 10K, ele acaba, ele some, fica com um dip razoável ali, normal ali, agora que a curva já está baixando mesmo, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, olha aqui a comparação dele com a curva. Isso aí ele está com os 3 switches de baixo ligado e os 3 switches de alta ligado. Olha como é que ele fica. A curva em linha Brasil não é uma curva muito energética. Ela é uma curva razoavelmente energética. Por exemplo, ela é menos energética do que a curva Harman. Tá? E ele se aproxima, é o fone que mais se aproximou da curva em linha Brasil. Inclusive, foi por causa dele que eu desenvolvi essa curva em relação à Harman. Eu baixei um pouco da Harman, porque eu vi que a Harman era uma coisa muito energética. Em azul, nós temos o VZ10. Tá vendo? Você vê como é que ele não tem nenhum dip muito grande ali em relação à curva. A extensão dele de alta é maravilhosa. A extensão de baixo e a qualidade do baixo, a velocidade do baixo, a profundidade, o rumble, aquela vibração do baixo é muito boa. A média é perfeita, vozes na tonalidade certa, guitarras na tonalidade certa, sopro na tonalidade certa, saxofones perfeitos, é muito boa a média. As altas são extremamente delicadas, não tem nenhuma irritação de ouvido. Eu escuto ele com a borrachinha normal da KZ.
Geralmente eu boto a borrachinha de espuma de memória quando eu vejo alguma alta. Mas ele não tem nenhum problema de alta. Extrema fidelidade de timbre, maravilhosa definição dos instrumentos. O fone perfeito para mim. Em verde, o que está definido é um fone que a gente vai revisitar aqui, vai dar uma olhada nele, que é um fone similar com ele da KZ, que é o AS24. Com 24 drivers, 12 drivers por cada lado. É uma maravilha da KZ, mas ele não tem drivers não, é só drivers de armadura balanceada. Mas a gente vai ver também. O VZ10, por exemplo, ele se aproxima muito do AS24. Talvez ele tenha as altas até melhores que a do AS24. Só que a gente está falando do AS24, é um fone de $115, né? Esse aqui é um fone de $80, é o preço de um ZAR, tá? Ele é um preço de um ZAR. É um preço original de um Zax. Hoje em dia o Zax está mais barato, tá em torno de 60. Mas é um preço original do Zax. Tá? É um fone de $80, tá? Eu sei que para a realidade brasileira é um fone caro. Se você ver na loja, vai ser um fone caro. Ainda mais agora que qualquer coisa acima de $50 é taxada quase 90%, acho que um pouco mais até, quase o dobro do preço que bate no Brasil. Mas ele é um fone que bate em muita coisa acima de $100, tá? Só para ter uma noção também, em laranja é o Zax original, um fone maravilhoso, tem uma definição de instrumentos espetacular, mas tem um gráfico muito energético. Você vê que o V dele é comprimido ali entre o grave e as médias altas. Ele tem uma estridência ali de 8 a 12 mil, que incomoda, é necessário usar com a borrachinha de espuma de memória, etc e tal. O VZ10 não. O VZ10, para mim, hoje em dia, o VZ10 é o fone perfeito. Não tem. Eu não tenho o que falar do VZ10. Não tenho erro. Você falar, pode melhorar aqui, pode melhorar ali. Não. Tá perfeito. E ele vai ser perfeito para muita gente, porque ele tem muita flexibilidade de configuração de baixas e altas. Então ele vai ser perfeito para muita gente, inclusive de médias. Quando você dá o pico nele, quando você liga o primeiro switch do controle principal, as médias aumentam bastante, entendeu? Então ele tem muito controle, ele vai ser perfeito para muita gente, entendeu? Um AM a gente não consegue alinhar como um PA. Então como é que faz essa alinhação mais ou menos? Porque o nosso ouvido, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre os fones flats que eu falo um pouco disso. Cada ouvido é diferente, o formato do nosso canal auditivo, a nossa genética de percepção, tudo é diferente. Então, o alinhamento de um in-ear, ele é feito muito baseado na percepção musical. Você vai ter que usar ele com sons de referência, sons que você conhece, como é a guitarra que você conhece o timbre, baterias que você conhece a pancada, vocais que você conhece o timbre do vocal, e você tem que fazer os seus AMs ou escolher os seus AMs para eles ficarem com aquele timbre, para você poder mixar o som, operar o som de maneira correta, né? Esse fone aqui hoje é o fone que eu mixo. Simples assim, tá? Ele não é muito energético como o ZAX, e ele permite uma fidelidade absurda, tá? É o fone que eu recomendo. Se você tiver fundos para comprar, é o fone que eu recomendo. Joy Audio VZ10. Tamanho, ele é um pouco grande, mas ele fica confortável. Eu tenho orelhas pequenas e eu não vejo problema de usar, tá? Inclusive na bateria eu uso ele e eu boto o muffler da Vic Firth por cima da bateria. É lógico, eu tiro uma das camadas de espuma do muffler para eu escutar mais o som que vem do AM do que o som da bateria por cima. E dá para usar. Ele não tem aquele formato anatômico, ele parece um tijolo, né? Mas é um fone que fica muito bom no ouvido. Por exemplo, eu tenho ouvido realmente pequeno e ele fica tranquilo no meu ouvido. Ele fica um pouco mais protuberante do que os outros, mas ele fica no meu ouvido mesmo sem o cabo. Com o cabo ele fica com o posicionamento perfeito, entendeu? Dá para ver aqui que ele fica um pouco para fora em relação aos outros, entendeu? Mas é o fone, é o meu melhor fone. Se eu
encontrar alguém perguntar para mim qual fone eu compro, independente de grana, hoje em dia. Eu falei, Joy Audio VZ10. Não precisa ter um fone de $500, não precisa ter um fone de $1.000. Isso aqui cobre a necessidade de 90% da população com a percepção auditiva média do ser humano. Tá ok? Melhor fone que tem no canal. Review completa aqui, não tem como não recomendar. Inclusive para mixagem, que é o mais complicado. Tá ok? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.